convidado à noite, o pastor Rode. O céu com palmas, irmãos. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Motivo de grande alegria, irmãos. Glória a Deus. Estar junto com os irmãos, ouvindo até aqui e glorificando a Deus através desses hinos, da oração e dessa adoração que o Senhor tem nos dado a graça, né, irmãos, de participarmos até aqui. Né? Amém, irmãos. Antes de mais nada, irmãos, agradecer, pastor Ivonete, pelo convite. Fico feliz, sabe, mano, de receber um convite de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Poderia estar aqui hoje, estava agora sentado ali, pensando nos nossos dias de hoje. Nós sabemos o problema que virou muitas vezes uma bagunça religiosa, digamos assim, né, irmãos? Eu poderia vir aqui e estar falando sobre mim, sabe? Sobre o meu passado, sobre o que eu vivi, sobre o meu tempo de ignorância, testemunhando a minha vida. Poderia tirar esse tempo aqui para fazer isso, sabe? E era uma história grande, comprida, um bom testemunho. Poderia estar vindo aqui trazer algo que o irmão tem a fazer na vida dos irmãos, através de uma revelação minha. Vim aqui falar que Deus tem uma grande obra na vida da Helena, e realmente Ele tem. Poderia estar aqui tirando meu tempo para falar que Deus quer falar com a irmã que está parado aqui, e ele precisa levantar esse irmão de novo. Poderia tirar meu tempo para vir aqui e falar isso? Poderia. E Deus vai falar com vocês, sabe? Sabe por quê? Poderia estar falando com o irmão que tem um passado difícil, sofrido, e que a vida vai melhorar. E também que a vida vai melhorar. Por que eu não vou tirar o tempo hoje para falar do meu testemunho, da minha vida, do meu passado, do que eu aprontei lá atrás e aonde Deus tem me colocado hoje? Porque eu não vou vir aqui trazer uma revelação do que o irmão vai fazer na vida de vocês. Porque o Evangelho faz isso. Eu tenho que pregar o Evangelho, sabe? Eu sinto hoje, irmãos, uma necessidade de pregar o Evangelho e falar para vocês: se levante, pregue o Evangelho. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Nós estamos numa necessidade, irmãos, na igreja evangélica no mundo. Desde a reforma, irmãos, quando foi levantadas as 95 teses, os 5 solas, homens se levantaram com o intuito de pregar o Evangelho, voltar ao Evangelho, que tinha sido perdido pela igreja de Roma. E desde lá para cá, irmãos, nós analisar e pesquisar, se perdeu o Evangelho. Mas é o tempo, irmãos, de nós, essas crianças, jovens, essa nova geração que está por vir, se injetar neles o Evangelho, a vontade deles pregar o Evangelho. Não ficar com modismo, ou achismo, ou eu penso. Não. Ler a palavra e falar o que está escrito na palavra. Glória a Deus. Hoje eu vim com um propósito de falar a respeito de adoção, irmãos. Sabe? Uma palavra que há muito tempo me pegou. Adoção de filhos. E está na Escritura. 15 anos, 14, 15 anos que eu venho pregando o Evangelho. Uns 5 anos eu preguei, irmãos. E um certo dia eu cheguei nessa palavra na Bíblia. E aquilo me chocou. Chocou. Eu aprendi desde a minha infância que todos são filhos de Deus. Glória a Deus. Mas aquela palavra me pegou, irmãos. Porque nem todos são. Nós somos criaturas de Deus. E a Bíblia ensina isso. Sabe? Não é eu que estou falando. A Bíblia ensina. O que nós necessitamos? Ir para a Bíblia. Abrir a Bíblia. Ler a Bíblia. Rabiscar a Bíblia. Guardar a Bíblia ao nosso coração. É muito importante, irmãos. E hoje eu peço aqui para os irmãos a melhor adoração que você pode dar. Eu venho ensinando isso há muito tempo. Existem várias formas de nós adorar a Deus. No culto, existem formas restritas. Nós podemos adorar a Deus em nossa casa de várias maneiras, mas no culto tem uma ordem, tem um senso crítico. Mas a melhor forma de adoração que existe, irmãos, é a tua atenção na palavra de Deus. Você ficar atento quando o irmão está louvando. O que Deus está falando no meu coração através desse hino? Eu não quero perder. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Glória a Deus. Filipenses.
Paulo está ensinando que não está na nossa dependência, não é os nossos méritos, não é o que nós vamos fazer. Aquele que começou na tua vida, ele é fiel para concluir. Mas agarrar essas palavras, irmão, sabe? Um Deus que está acima de todas as coisas e é soberano. E eu quero falar a respeito desse amor hoje. E convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Romanos 8. Vamos desfolhar um pouco a Bíblia hoje, irmãos. Alguns versículos. Para afirmar o nosso coração essa doutrina do Evangelho. Existem várias doutrinas, irmãos, do Evangelho a respeito da adoção, que nós vamos tratar hoje. Tem a justificação, tem a santificação, tem a perseverança. São doutrinas, irmãos, que enraizam a nossa vida, que trazem firmeza sobre o fundamento. Antes de eu fazer a leitura, irmãos, hoje pela manhã eu tive a graça de ministrar a respeito. Nós estamos numa pregação expositiva e chegamos agora em 1 Pedro capítulo 2, do verso 6 ao 10. Eu tive essa oportunidade de pregar hoje, é algo maravilhoso, sabe, irmãos? Para quem entende construção aqui, vai entender bem certinho o que eu estou falando. Jesus, Deus, elegeu Jesus antes de criar o mundo e colocou ele como pedra angular. Sabe? Uma pedra angular. Nós chegamos nesse texto e nós vamos pensar, o que será que é essa pedra angular? A pedra angular é a principal pedra do edifício. Antigamente era o fundamento onde iniciava a obra. Era uma pedra com dois cantos. Ela estava lá, colocada em dois cantos. A partir daquela pedra angular, daquele fundamento, ia ser levantado duas paredes para dar início à construção. Tinha que estar no prumo, no esquadro, certinho aquela pedra. E eu digo para os irmãos aqui, só um é a pedra angular. E esse é Jesus Cristo. Amém. Glória. Sabe? A igreja, irmãos, Deus colocou um fundamento chamado Jesus Cristo, a pedra angular. Nós aqui somos as pedras vivas, que Deus vai colocando, ele pega, ele vai lapidando, ele vai tirando o que não presta, e ele vai organizando pedras, irmãos. Somos nós, ele vai colocando nessa construção e vai edificando a sua igreja. A igreja, irmãos, não é o nosso templo, a igreja somos nós, fortalecidos e unidos na pedra preciosa que é Cristo Jesus. E dentro desse propósito eu quero falar com os irmãos aqui a respeito de entendermos a respeito um pouco mais da adoção. Creio que tem irmãos aqui que já conhecem, creio que tem irmãos que ainda não ouviram falar, e creio que o Senhor vai falar a cada coração aqui. Romanos 8. Amém, irmãos? Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Diz assim, verso 14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os irmãos podem tomar esse assento, irmãos, para a glória de Deus. Presta atenção nos irmãos, que nós vamos desfolhar talvez a Bíblia, alguns mais versículos, vamos ler, vamos reler. Porque a adoção é algo que nós precisamos compreender. Não só a adoção, mas todo o Evangelho, quando é pregado, irmãos, é importante nós compreender, nós guardar ele ao nosso coração, atar essa palavra junto de nós e caminhar firme com ela, sabe? Por isso que eu falei, irmãos, eu poderia vir aqui falar 1000 coisas, só que vai que essa hoje, irmãos, é minha última oportunidade de pregar o Evangelho. Então eu tenho agarrado com todas as minhas forças, irmãos, falar a verdade, proclamar a palavra da salvação. O Evangelho, irmãos, que hoje está sendo muitas vezes escalado, nós precisamos se levantar e falar. Nós, irmãos, que participamos de uma comunidade, sabe, que temos um princípio, que temos um propósito, e olhar para o Evangelho. Se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta, irmãos, e acompanhar comigo, eu vou dizer para os irmãos uma passagem, se os irmãos quiserem procurar no livro de Atos. Paulo, ele vinha ministrando a palavra naquele tempo, nas sinagogas, no passado, falando a respeito da remissão dos pecados, da morte de Jesus, da salvação dele. E ele vinha pregando, irmãos. Ele pregou em várias cidades, em várias localidades. E ele chega a uma aldeia, irmãos, de um povo de Bereia.
os bereanos. Quem morava em Bereia eram os bereanos. Talvez o irmão já leram, vão chegar um dia a ler em Atos dessa passagem. E quando ele sai de lá, ele fala que os bereanos eram o povo mais ilustre do que os tessalônicos, que ele tinha passado antes. Era um dos povos mais ilustres que ele viu. Sabe por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles comparavam com a Escritura. Tudo que o Paulo falava, eles comparavam com a Escritura. Às vezes, irmãos, nós temos que tomar essa disciplina na nossa vida. Eu vou falar para você, se eu estou falando aqui, irmãos, seja lá o que eu vou falar, compare com a Escritura. Compare, sabe? É o único jeito, irmãos, de nós não ser enganados. É o único jeito. Nem o nosso coração vai nos enganar. Porque maldito o homem que confia no homem, e o coração do homem é enganoso. Então eu preciso, irmãos, ouvir no YouTube uma pregação, estou lá ouvindo, mas eu vou comparar com a Escritura. Não vou ficar só no que o pregador está falando, não vou ficar só no que o pastor Rui veio falar hoje aqui. Eu vou comparar o que ele está falando para ver se realmente bate. Irmãos, eu fui enganado. Eu fui enganado num sistema religioso. Por alguns anos. Descobri a verdade um dia. Não tinha força para sair. Até que um dia Deus se capacitou para ter uma conversa, irmãos, e sair. Sabe como eu descobri que eu estava sendo enganado? Porque eu abri a Bíblia. Mas enquanto não abria, eu continuava lendo. Sabe por que hoje você é convertido, se converteu? Porque um dia alguém abriu a Bíblia e leu para você. E você ouviu a palavra. E Deus tratou teu coração. O Espírito, ele não veio passear somente num dia num culto. Ele veio fazer morada aí dentro de você. Aí ele converteu o teu caminho. Nós temos o costume de falar, eu me converti. Mas falamos errado. O Senhor nos converteu. Amém, glória. Nós éramos cegos. Nós éramos ingratos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus pelas más obras que nós praticávamos. Se eu falar que alguém aqui já foi inimigo de Deus, não, rapaz. Mas todos nós éramos inimigos de Deus. Nós praticávamos más obras. Mas Deus, irmãos, Ele veio até nós. Deus, Ele conheceu o nosso pecado, irmãos, e o nosso pecado foi sobre o Filho dele no madeiro. É um amor, irmãos, que eu não consigo expressar em palavras aqui. É um amor da eternidade que o Senhor nos concedeu e hoje nos chama para ouvir a respeito de algo maravilhoso, irmãos, chamado adoção de filhos. Se os irmãos puderem, com a Bíblia aberta em Romanos 8, diz assim o verso 14 novamente: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo, ele vem trazendo ensinamento, irmãos, a respeito daqueles que vivem na carne, satisfazem os desejos da carne, e aqueles que vivem no Espírito satisfazem o Espírito. E agora ele chega nessa pequena conclusão, e muito importante: todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então você não tem dúvida, quando você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Agora, como eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Sabe como ele vem para a nossa vida? Eu vou tratar alguns assuntos importantes aqui, irmãos. Talvez muitos saibam, mas alguns não saibam. Como que o Espírito vem para a nossa vida? Por muito tempo, irmão, eu estive no culto, sentado. A primeira coisa, quando eu entrei numa igreja, eu tive o desejo de pegar uma Bíblia, sabe? Porque a palavra falou comigo e eu peguei aquela Bíblia. Eu ia para o culto. Era católico antes, ia na missa. E também ia pregar o Evangelho. O padre falava as boas notícias. E a palavra entrava aqui e saía aqui. Toda a vida isso. Toda a vida, toda a vida. Até que um dia, irmãos, eu não me recordo a data nem o dia, mas eu sei que aconteceu. Eu estava sentado, irmãos, num culto. E a palavra foi pregada. E a palavra entrou aqui, mas ela não sai mais daqui. Sabe, aquele que nós comparamos a uma espada, ela pega aquela palavra e ela penetra assim, irmãos. Ela vai rasgando você. A alma, o espírito, vai na divisão no profundo, onde só você e Deus estão. Mais ninguém, como o hino que aqui foi cantado. Está você e Deus naquele instante, Ele rasgando você com uma palavra, trazendo o que? O Espírito para a tua vida. Não foi você que foi buscar o Espírito. O Espírito, ele vem através da pregação do Evangelho. E ele vem rasgando a tua vida realmente com uma espada, penetrando no mais íntimo do teu ser, irmãos. E o Espírito Santo vem. E sabe o que ele faz? Ele vai embora? Não. Nunca mais, irmãos. Nunca mais. Não sou eu que estou falando nunca mais. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito. Se eu
As crianças, às vezes, hoje não sabem, mas a maioria que conhece, aprendeu na escola, escreveu uma carta, põe um selo, ia lá no correio e mandava para o destino. Os antigos sabem mais de carta do que eu, porque escrevia as cartas para os parentes distantes, mas colocava um selo, porque o selo, para chegar lá na pessoa certa, ele abria a carta. O que quer dizer em Efésios, capítulo 1, quando diz que nós, quando ouvimos a palavra da verdade, ouvimos a palavra da verdade, não o que eu acho, o que eu penso, o que eu venho disparar aqui, mas o Evangelho. Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, nós somos selados pelo Espírito. Glória a Deus. Mas que destino que é isso? Para ter um selo tem que ter um destino. Lá onde não vai mais ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor. Lá onde os irmãos estavam louvando, no paraíso eterno. Nós somos selados para lá, irmãos. Nós continuamos aqui. Mas é como aquela oração sacerdotal de Jesus em João 17. Guarda eles, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos selados com destino seguro. E não somos selados por qualquer coisa, é pelo Espírito Eterno. Nós não precisamos, irmãos, ter essa mente de ensinar nossas crianças. Busca o Espírito Santo dessa forma, ensinar um beabá. Nós temos que pregar o Evangelho para nossas crianças. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho que pregar o Evangelho para elas. E a minha missão é essa. O Espírito, eu não vou colocar minha mão e o Espírito Santo na minha vida. Não é assim, irmãos. Quando elas crêem, o Espírito vem. É isso que eu estou falando aqui, mas eu podia tirar o tempo para falar o meu testemunho. Para falar o que Deus tem para fazer a respeito de uma vida da Helena. Eu sei que Ele vai fazer. Só quão maravilhoso eu tenho a certeza aqui, irmãos, que eu pregando o Evangelho, o Espírito vai falando em cada coração. O que Ele quer, não o que eu penso. Porque eu posso vir falar aqui uma profecia, mas eu posso errar. Eu posso falhar. Eu posso machucar alguém. Que nunca vai acontecer aquilo que eu falei. Porque talvez eu errei na minha profecia. Eu falei errado. Mas o Espírito, quando fala no teu íntimo, irmãos, ele não erra. Ele não erra. Essa é a certeza que eu tenho aqui, irmãos. Porque Ele tem falado comigo, eu sei que Ele tem falado com muita gente aqui. Amém. Glória a Deus. Que a maior esperança que Ele traz para o nosso coração não é sobre esse mundo. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, não pense nas coisas da terra, não busque as coisas da terra, pense nas coisas de cima, busque as coisas de cima. As coisas da terra você consegue tocar, pegar. E Salomão falou lá atrás, embaixo do sol, em cima da terra, tudo é vaidade e aflição do espírito. E nós sabemos disso. Porque nós estamos nessa vida, nós estamos na terra, não pertencemos aqui. Nós somos chamados, irmãos, a pensar nas coisas de cima, naquilo que ninguém toca. Naquilo que não tem como você pegar. No amor, na paz, na alegria, na bondade, na mansidão. Você pega essas coisas? Não, essas coisas são essência do teu ser. Você não tinha antes, mas o Espírito traz. Gálatas vai falar a respeito do fruto do Espírito. Eu não vou abrir todos os livros, não vou citar alguns versículos aqui durante essa ministração. O fruto do Espírito, irmãos, é aquilo que o Espírito traz na nossa vida. Como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Agora vem a pergunta, né? Como eu saber? Eu ouvi muito o Evangelho. Eu creio nesse Evangelho. Mas como agora eu sei que eu tenho o Espírito? Porque eu oro mais alto? Porque eu tenho, sei lá, qualquer outra coisa, manifestação que acontece na minha vida? Sabe, irmãos, como você tem a certeza que você tem o Espírito? A mudança de caráter. Mudou o caráter, irmãos. É o Espírito viva na tua vida. Não é mais você que vive, é Cristo na tua vida. Cristo habitando dentro de você. Mudou a vida. Agora é uma nova criatura. Eu não sou uma nova criatura só aqui, irmãos. Sou uma nova criatura na minha casa. Com minhas filhas, com minha esposa. Eu sou uma nova criatura no meu trabalho. Eu sou uma nova criatura onde eu vou jogar um futebol com meus amigos. Eu sou uma nova criatura onde eu me colocar. Por quê? Porque não sou mais eu que vivo. É Cristo agora que habita em mim, irmãos. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Dentro desse propósito, irmão, do Espírito, do crer, são princípios do Evangelho, sabe? Que era pregado, se você acompanhar Atos dos Apóstolos, vai encontrar tudo isso, irmãos. E esse povo bereano foi o mais ilustre, porque ele ouvia Paulo e os demais e comparava com a Escritura. O Espírito descia. Você vai acompanhar Atos, homem lá que tentou comprar de Paulo o poder, para ter o poder do Espírito e passar o Espírito. Só que não era comprado. Não é nós que vamos fazer alguma coisa magnífica para receber o Espírito. O Espírito vem pela pregação do Evangelho.
A Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E quando nós nos colocamos nesse ambiente, irmãos, isso que eu falei, a nossa melhor e maior adoração é a atenção à palavra de Deus. Verso 15, irmãos. Os irmãos puderem acompanhar lá, 8:15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse ponto, irmãos, a adoção, que às vezes, irmãos, eu por mim não conheci por muito tempo, mas quando eu cheguei nisso, não desfolhei tanta Bíblia, mas desfolhei tanto mesmo, pesquisei tanto, eu pensei, o que é isso, adoção de filhos agora? Eu achava que todo mundo era filho. Aí eu vou lá para João 3,16, que todos nós conhecemos, de cor salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu fui pesquisar, sabe o quê? O que é o unigênito? O único Filho, o ungido de Deus, Jesus Cristo. Ali já me deparei, já peguei o mistério. Sabe o que é o mistério? Só tem um Filho, é Jesus. Mas não éramos filhos. Nós éramos filhos, sabe do quê? Filhos da ira. Efésios 2, versículo 3. O Evangelho, para eu entrar aqui eu preciso falar uma coisa. O Evangelho é a boa notícia, amém? Nós aprendemos isso há muito tempo. Só que para nós, irmãos, agarrar o Evangelho e viver o Evangelho, nós precisamos entender uma coisa. Se tem uma boa notícia, tem que ter o quê? Uma má notícia. Porque como eu vou valorizar a minha boa notícia se eu não conheço a má notícia? Eu não vou valorizar ela, vai ser apenas mais um amuleto que eu vou carregar, apenas uma religião que eu troquei de capa. Eu era católico, agora eu sou evangélico, caminho dessa forma. A paz do Senhor, irmão. Mas não, nós precisamos estar atentos à má notícia. A má notícia é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inimigos de Deus pelas más obras que praticam. Essa é a má notícia. Mas agora, irmãos, chega a boa notícia até nós. Até aquela cruz, até aquela salvação, até o Cristo, era uma má notícia. Porque se dava pelas nossas obras e nós não conseguíamos, irmãos, cumprir a lei para alcançar uma salvação. Ninguém consegue. Aí veio o Cristo. O que o Cristo veio fazer? Veio cumprir as justas exigências da lei. Romanos 8, um pouquinho para cima, se você marcar e ler depois você vai ver. Ele veio cumprir as justas exigências da lei. Palavras difíceis até de falar. E ele cumpriu todas elas. E o que aconteceu agora? Agora ele passa essas justas exigências da lei para aqueles que crêem nele. É Deus chamando com duas mãos. A mão da ira e a mão da graça, do amor. João 3,16, Deus está fazendo assim, trazendo o povo dele, que ele adotou, em Cristo Jesus. E há uma outra mão, irmãos, que está descendo. A ira santa de Deus não é como a nossa ira que se irão por qualquer coisa. É uma ira santa, por via dos nossos pecados. E aquela mão vem descendo, irmãos. Mas com uma mão ele está puxando e com a outra ele vem descendo. E essa ira está por vir, irmãos. É uma condenação eterna. Aquilo que nós aprendíamos no inferninho, que o diabo reina com chifrinho, irmãos, é tudo história. Não é um lugar que o diabo reina. Deus é soberano em todo lugar, irmãos. O inferno foi feito para o diabo sofrer, com demônios, não para reinar, para esperar chegar alguém para fazer sofrer. Há uma condenação, irmãos, que é muito maior do que tudo que nós imaginamos, que nós aprendemos em historinhas de criança. Há uma condenação eterna, irmãos, pelo nosso pecado, pelo teu pecado e pelo meu pecado. E eu, como pregador do Evangelho, eu me assumo aqui como um grande pecador. Errei muito na minha vida. E uma certeza eu tenho: eu mereço a condenação eterna. Eu mereço. Mas por graça, o Senhor me resgatou, sem eu merecer. Ele me converteu a Ele, Ele enviou o Espírito dEle para mim. Sabe, não era eu, não fiz nada para merecer. Pelo contrário, eu pequei para não merecer. Eu fiz tudo inverso, irmãos. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu me sinto envergonhado. Porque eu fazia tudo errado. Nunca fiz nada certo. Mas houve um amor tão grande. E esse amor não foi há 2000 anos atrás que Deus resolveu amar o mundo. Foi um cenário histórico daquilo que Ele já havia feito na eternidade. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz. No verso 2 de Gênesis ele disse, haja cruz. E o Cordeiro foi imolado. Porque Deus não é pego de surpresa. Nós aqui temos planos, irmãos. Eu tenho vários planos, A, B, C. E vários deles vão falhar, e eu sei que vão falhar, porque são meus planos. E Deus não tem nenhum plano.
Deus não teve o plano A, Adão e Eva, e deu errado, e foi para o plano B, Noé, e deu errado de novo, e foi para o outro plano, e chegou em Cristo, mais um plano, e deu errado também. Porque o povo continua a pecar. Mas Deus não tem plano, Deus tem um propósito eterno. Guarde isso, irmãos. Deus não tem planos, Deus tem um propósito. E a Bíblia diz que Ele é imutável, não tem nem sombra de variação. Ele não muda. Deus não muda. Deus não é como você, como eu, irmãos, que muda. Nós podemos mudar de humor, nós podemos mudar de ideia, mas Deus não muda. É sempre o mesmo. Posso eu espernear, gritar, fazer o que for. Deus não vai mudar. Deus, Ele é imutável e a palavra afirma isso. Não tem nem sombra de variação, nem um pouquinho, nem um trinco, nada. E esse decreto, irmãos, é eterno. Para nós, irmãos, é difícil compreender a eternidade, irmãos. Sabe? É difícil nós compreender a Deus. E sempre vai ser impossível nós conhecer Deus por completo. Impossível. O que é a eternidade, irmãos? Pense numa grande linha. Sem fim, sem começo, sem nada. Essa é a eternidade. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. É algo extenso. Aí Deus, dentro dessa eternidade, Ele colocou um pequeno pontinho lá. A criação. Nós estamos um pequeno pontinho na eternidade, a criação. O que nós temos aqui na criação? O passado, o presente agora e o futuro que está por vir. E Deus está onde? Deus está na eternidade. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente, Deus sabe o futuro. Pensa o quão pequeno e insignificante nós somos, irmãos. E pensa o quão grande e poderoso é o nosso Deus. Criador dos céus e da terra. Sustenta tudo com poder e autoridade. Conhece nós aqui. Conhece nossos irmãos lá no outro lado, no Japão. Conhece uma pequena formiguinha no chão. Conhece quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça, irmãos. Ele sabe o dia do meu nascimento e o dia da tua morte. Ele sabe todas as coisas. Esse é o Deus eterno, irmãos. O Deus criador dos céus e da terra. É esse Deus, irmãos, que de antemão Ele adotou. Sabe, a adoção que eu quero falar aqui, irmãos, não é algo que Deus esperou você fazer alguma coisa boa para adotar. Quero eu tentar falar uma breve ilustração, irmãos. Às vezes não sou bom com ilustração aqui. Mas vamos dizer que chegou eu aqui, e aqui é um grande orfanato. Um grande orfanato. Vocês estão tudo aqui para ser adotado. Tudo vocês. E eu cheguei já com o meu propósito. Já sei. Eu olhei lá o livro das crianças e sei quem eu vou adotar. Eu escolhi. Eu chego aqui. E vai o irmão ali, começa a gritar, eu. E a irmã, eu. Vai adiantar pedir? Não. Por quê? Porque eu já escolhi quem eu vou adotar. Já viu a adoção, irmão? Não é as crianças que escolhem o pai. É o pai que escolhe. Não é um mérito da criança porque ela é uma boa aluna, porque ela é mais bonita, porque ela é mais alta. Não, o pai escolhe. Guarde isso, irmãos. A adoção da Bíblia não é diferente, por isso que está aqui, espírito de adoção. O Pai escolheu você. E sabe quem confirma isso no nosso espírito? O Espírito Santo de Deus. Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós recebemos um espírito de adoção para falar Abba, Pai. Em aramaico, Abba é papai. O que é isso, irmãos? É uma intimidade muito grande, irmãos. Você chama ele de papai, sabe? E ele não é um pai distante, não, irmãos. Sabe, eu, há tempo atrás, irmãos, na minha cabeça, quando eu era criança, meu pai me levava na igreja, e uma igreja católica, eu pensava, meu pai me ensinava, lá é a casa de Deus, vamos para a igreja. Para mim, Deus estava lá. E depois, Deus me converteu para os caminhos do Senhor. De uma forma que nem eu imaginava que podia acontecer, na minha cabeça continua aquilo. Vou buscar Deus, sabe, irmãos? Só que você vai caminhando, você vai lendo, você vai levando o bordoado da Bíblia, vai levando cada bordoado da Bíblia que você leva enquanto você vai ler. Muitas vezes a nossa carne, muitas vezes não, sempre a nossa carne não quer ler Bíblia. Guarda isso aí. Quando você tiver preguiça, não vou ler Bíblia, começa a ler, dá canseira e já dá sono, é tua carne, irmãos. Tua carne não quer ler Bíblia. A minha carne não quer. Mas vamos ler, já fecha o olho, já vou dormir. Às vezes vai lá e nem consegue e dorme. Mas é a carne. Nós estamos aqui na carne. Só que nós temos o Espírito. E o Espírito ele anseia pela palavra. E quanto mais você lê, mais ele vai querer. Basta você destravar essa grande batalha dentro de você.
A tua principal luta, irmãos, guarde isso, não é contra o diabo e os demônios, é contra você mesmo. Ela está dentro de você, é a tua carne, irmãos. A tua natureza terrena, que quer te fazer parar, mas o Espírito de Deus que te dá vida. E quando ele diz, irmãos, o próprio Espírito, verso 16, o próprio Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo confirmando o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A adoção se dá dessa forma, lá na eternidade. Deus predestinou, escolheu de antemão aqueles que ia chegar no momento histórico e Ele iria adotar. Se nós estudar hoje, irmãos, pegar para estudar a eleição eterna por Deus, nós vamos encontrar um Deus misericordioso e um Deus justo. Misericordioso porque Ele livra e salva alguns do pecado. E justo porque Ele deixa os outros na condenação. Quem somos nós para questionar Deus? Por que Deus? Não somos nada. É misericordioso mesmo. Todos nós merecemos a condenação, mas por misericórdia, irmãos. Ele escolhe alguns. Antes de nós terminar, quebra comigo lá em Efésios. Não vou deixar nas minhas palavras isso aqui, porque isso aqui é um texto de bastante debate e que nós podemos se confrontar entre nós mesmos. Então é bom nós ir para a Escritura. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos encontrar as bênçãos espirituais em Cristo. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos, sabe como, nessa terra? Como com o espírito de escravidão ainda, sabe? Tentando fazer de tudo só para servir. Fazer as coisas para ter um mérito, para colocar na balança, para pesar mais para o lado bom. Só que nós temos o espírito de adoção, nós somos filhos, irmão. Eu tenho minhas filhas, uma trabalhou mais que a outra, agora a que vai ganhar presente vai ser a que mais trabalhou. Não, vai ser igual para as três. Você que é pai, você que é mãe, quando você tem um filho, irmão, você trata igual, você ama o teu filho. Deus não olha para nós como servo, Deus olha para nós como filho. Descanse nele, tenha paz nele, confie nele, repouse nele. Lá em Efésios, capítulo 1, diz assim o verso 3, eu quero ler alguns versículos ali só, irmãos, 3 ao 4, até o 5. 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui que eu queria falar, o verso 4, antes da fundação do mundo. Isso que eu estava falando, antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Outra palavra que eu falei aqui, eu citei, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Deus nos predestinou para ser filho de adoção, conforme o seu propósito. Eu falei que Deus não tem um plano. Deus planejou escolher fulano, mas desistiu, porque fulano caiu, errou, pecou, parou. Deus desistiu. Irmãos, há uns anos atrás, no nosso ministério eu abri, na quinta-feira, um encontro chamado Terapia dos Desviados. Eu senti de tratar aquilo, sabe? Eu tinha que tratar aquilo. Porque eu naquela época, irmãos, mais de 5 anos, 2019, 5, 6 anos, eu tive alguns desavenças, irmãos, com alguns irmãos por vir defender o Evangelho, sabe? Eles queriam trazer um sistema religioso para dentro do nosso ambiente familiar de Deus ali, sabe? A nossa comunidade, nós temos um ambiente que nem aqui, simples, com a comunidade que nós tratamos todo mundo como irmão, ninguém é mais que ninguém. E de repente aquilo, eu tive que me colocar contra aquilo, porque para defender o Evangelho. Aí eu acabei sendo, sabe o quê? Um pastor desviado, sem o espírito. Eu pensei, eu vou tratar isso. Porque eu sei que tem muita gente sofrendo. Eu não sofro com essas coisas, sabe, moço? Porque eu sei daquele que me escolheu, daquele que capacita, daquele que começa a boa obra e é fiel para terminar. Aí eu abri, irmão, sabe por quê? Porque tem muita gente desviada hoje, irmãos. Mas não é de Deus não, é da religião. A religião maltrata, machuca. Sabe, a religião faz coisa ruim, irmãos. O sistema religioso é terrível. Nós temos que se cuidar para não se tornar uma religião. Sermos amigos, irmãos, família.
Sabe? Olhar para o irmão, você é minha família, você é meu irmão. Não fazemos panelinha, eu passei por ministério, tinha muita panelinha, irmãos. Nós somos todos iguais. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Tem eu não sei se irmão, eu vou dar uma pausa e falar algo interessante aqui, irmãos. Eu isso aprendi muito com isso. É uma ilustração, a religião e o evangelho. Ou você está vivendo numa religião, ou você está vivendo no evangelho. A religião, irmãos, é um saco de batatinha. Antigamente nós vendíamos no caminhão um saco de batatinha. Como é que vinha as batatinhas? Umas grandes, umas pequenas, umas meio podres, umas manchadas, umas já nascendo um broto. Né? Essa é a religião. O que é a religião? Você consegue ver quem é quem. Você sabe. Tem uns irmãos que são mais elevados do que outros irmãos. Seja por título, por cargo, qualquer coisa. E o evangelho? Aí vai lá, você pega aquele saco de batatinha, cozinha tudo, descasca tudo e faz um purê. Você consegue tirar uma batatinha do purê? Nunca mais, né, irmãos? Foi tudo amassado, tudo junto, unido. Você não sabe quem é quem, irmãos. São todos irmãos, estão unidos. Nós somos um purê. A igreja do evangelho, não mais uma religião. Vai em qualquer sistema religioso, irmãos. Por aí, você chega lá, você sabe quem é quem. E você vai encontrar, se você ficar lá por 1, 2 semanas, você vai ver as panelinhas. Você vai ver as picuinhas. Eu não estou falando um achismo meu, estou falando que eu sei. Porque eu vivo. Que eu observo as coisas. Mas no evangelho não tem isso, irmãos. Nós somos lapidados, ficamos nu perante o Senhor, perante nossos irmãos. Nós queremos saber o quê? Dar a mão, abraçar nosso irmão, interceder por ele, orar por ele. Porque nós estamos juntos. Quando diz adotado, o que Deus está falando? Está colocando tudo nós no mesmo nível. Sabe o lugar mais alto que nós podemos chegar? Aos pés da cruz de Jesus, irmão. É lá, irmão. No altar só Ele. Nós temos o costume de falar altar, mas altar sabe o que é? Lugar de sacrifício. Isso é um altar. Aquela cruz foi o sacrifício. O altar é a cruz. Nós chegamos até lá, aos pés. Olhamos o véu se rasgando, o acesso aberto. Não é necessário o papa, o pastor, o profeta, a irmã. Não é necessário ninguém. Eu me achego a Deus por meio de Jesus Cristo, porque o véu se rasgou. Na cruz Ele pagou o preço. E eu sei que Ele ressuscitou. Então eu tenho acesso ao Pai. O véu foi rasgado, irmãos. E aí Ele nos coloca como o quê? Como irmãos. O que é irmão? É de igual modo, irmãos. E sabe o mais interessante disso aqui, irmãos? Que até Jesus nos chama de irmão. O Filho unigênito. Ele nos chama de irmãos. Vou me alongar um pouco aqui, irmãos. Eu vim para Efésios aqui. Gálatas. Irmãos, se puder abrir mais alguns versículos, já vamos encerrar, irmãos. Quero concluir. Gálatas, capítulo 5. Melhor dizendo, Gálatas, capítulo 4, irmãos. Capítulo 4. Verso 4. Guarde isso, irmão. Deus te adotou, sabe quando? Na eternidade. Antes de Ele criar todas as coisas, Ele já adotou. Você já existia nele. Eu não existia, eu tenho 41 anos. Eu não existia 41 anos atrás. Eu existia na eternidade em Deus. Todos nós. Todos. Você já existia em Deus antes de Ele criar os céus e a terra. Lá estava você nele. Na eternidade. Sabe o que é o tempo para Deus? O passado, o presente e o futuro. Esse grande globo que nós estamos é nada. 1000 anos para Deus é como um dia, a palavra diz. Então quer dizer que não é nada. 1000 anos para Ele não é nada. Ou seja, Ele é eterno. Para Ele não existe o tempo. Deus não está preso no tempo. Deus criou o tempo. Ele está fora do tempo. Sabe o que nós chamamos de milagre? Quando aquele que é eterno, Ele interfere no nosso mundo aqui. É o sobrenatural chegando ao natural e fazendo algo acontecer que Ele havia decretado. E quando acontece aqui, nós falamos, então um milagre aconteceu. Porque é impossível. E Deus fez. Capítulo 4 de Gálatas, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando chegou o quê? A plenitude dos tempos. O tempo certo. O tempo que Ele decretou. Que foi quando Cristo nasceu, viveu, cumpriu a lei, foi crucificado e ressuscitou. A plenitude dos tempos. Aquele que Deus
havia feito na eternidade, antes de criar, agora ele manifestou num cenário histórico. Ele levantou o Filho numa cruz, para todo olho ver. Para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Mais um versículo aqui, só para nós estar encerrando logo, irmãos. Lá no Romanos 8, novamente. Mais 2 versículos só, nós vamos encerrar. Eu quero concluir aqui daí, irmãos. Romanos 8, novamente. Verso 16. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É sobre isso que eu iniciei falando aqui, irmãos. Sabe? Não é eu que vou testificar no teu Espírito. É o Espírito dele que testifica no teu Espírito que você é filho de Deus. Sabe aquele momento que eu falei que a palavra entrou aqui e uma espada penetrou? É o momento que você nasceu de novo. Nós colocamos uma data porque é bonito nós demonstrar publicamente a nossa fé. O que é o batismo nas águas? Eu vou demonstrar lá nas águas, né, aquilo que já aconteceu aqui dentro de mim, irmãos. Mas eu quero demonstrar para a igreja, para os irmãos, para a minha família. Eu vou lá demonstrar o batismo que aconteceu aqui dentro de mim já. Que eu senti, que eu sei que aconteceu. Não é lá que eu nasci de novo. Lá é minha demonstração pública da minha fé para meus irmãos, para a igreja, para todo mundo. Mas aquilo aconteceu quando eu ouvi a palavra e o Espírito penetrou. A partir dali houve uma regeneração, a Bíblia diz. Regeneração é um novo nascimento, é ser vivificado com Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E esse Espírito dele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós recebemos agora uma herança de Deus, porque nos tornamos filhos dele, e co-herdeiros, ou seja, nós somos irmãos, co-herdeiros com Cristo. Isso é muito importante, eu quero encerrar nisso, irmãos. Se com ele sofremos, para que também com ele jamais sejamos glorificados. Sabe, irmãos, co-herdeiros, você faz parte de Cristo, você é o corpo de Cristo. Eu falei de uma pedra angular, da construção lá de antigamente, que era edificada as outras pedras em cima, tinha que estar certinho aquele fundamento. Sabe por quê? Para formar um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós, do nosso ministério, os irmãos desse ministério e tantos outros ministérios que Deus tem chamado por aí. Aqueles que creem no Evangelho e são selados pelo Espírito, esses são o corpo de Cristo. O corpo é um, o cabeça é outro. O cabeça continua sendo ele, Cristo. Nós somos o corpo. Só que olha a maravilha disso aqui, irmãos. Um foi o que desceu, Cristo. Ele não teve por usurpação ser que era, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e veio nessa terra ser obediente até a morte e cruz. Pelo que ele é exaltado e todo joelho um dia vai se dobrar e toda língua vai confessar. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Está tudo escrito ali, irmãos. Esse Cristo que desceu, que cumpriu todo o propósito de Deus, ele subiu na sua ressurreição, na sua ascensão, ele subiu. Aí o que ele fez? Ele enviou outro Consolador, que nós chamamos o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que é o único Deus. E enviou o Espírito no nosso coração, agora está junto de nós. Agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora veja o mistério, irmãos. Um filho desceu, é um filho que sobe. Só o Cristo sobe. O único que é digno de subir a cidade celeste, no paraíso eterno, é o Filho chamado Jesus Cristo. Como que nós subimos cordeiros, adotados, agarrados nele, sabe? Enxertados na videira. Você não fazia parte do povo de Deus. Eu não fazia parte. Nós éramos os confins da terra, o fim do mundo. Mas pela fé, pelo crer, pelo dom que Deus nos deu, pela graça eterna, nós somos enxertados, nós somos adotados. Deus nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, para quê? Para agora, quando Cristo subir, você está agarrado nele, você está enxertado nele, você faz parte da videira verdadeira, você é filho, você é filha, e ninguém tira isso de você, irmãos. Sabe, não se preocupe com a cilada do diabo, não se preocupe com nada, irmãos. Se Deus selou e o Espírito testificou no teu espírito, irmão, ninguém arranca isso de você. Que quem salva é fiel, irmãos. Quem começou a boa obra é fiel, irmãos. Ele é fiel para terminar. Sabe? Confia nisso, irmãos.
Por mais que as lutas venham, vão vir, vão ser grandes, por mais que a tormenta venha, tudo acontece na tua vida, irmãos. Jesus ensina isso, aquele que está edificado sobre a rocha pode vir enchendo o vento, bem que for, mas permanece firme, porque edificou a casa sobre a rocha. Quem é esse que edificou a casa sobre a rocha? Jesus falou, aquele que ouve a palavra e pratica. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, construiu a casa sobre uma areia. Veio o vento, a chuva, a enchente, levou a casa com tudo e foi-se embora, e grande é a sua queda. Então, irmãos, fica essa palavra de adoção, e eu quero terminar em Hebreus capítulo 2, se os irmãos puderem abrir. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando os irmãos esse entendimento, e que o Senhor continue a edificar esse ministério cada vez mais. Fica aqui essa palavra, se vocês quiserem falar no final, que Deus vai edificar cada vez mais, sabe? Trazer muita sabedoria, muito discernimento, muito entendimento, já que nós precisamos, que nós possamos manter esse livro aberto, sabe, irmãos? E quando você for, irmãos, na sua casa, meditar na Bíblia, irmãos, pegue a Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta, pegue um papel. O celular é bom, você pode pesquisar 1000 coisas aqui, mas não anote no celular, sabe? Se você for fazer um devocional, anote, sabe por quê? Porque tudo que você anota no teu celular, no teu computador, ele vai para o HD, para a memória do teu computador. Mas o que você anota na caneta, no lápis, vai para o teu HD. Fica gravado na tua cabeça. Eu digo por mim isso, irmão, sabe? Eu desde criança, tudo que eu escrevia eu guardava mais fácil. E é real, irmãos, o teu cérebro capta as coisas, sabe? Nós necessitamos de uma Bíblia, nós estamos de um papel, para nós escrever o que nós vamos ler ali, o que o Espírito vai falar. Aquela velha frase, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Você está junto dele e ele está pronto para explicar para os sermos. Hebreus capítulo 2, verso 11. Diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Mérito nenhum nosso, né, irmãos? Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Ele nos chama de irmãos. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vê a nossa situação, Ele sabe que você vai errar, mas Ele te chama de irmão. Glória a Deus. Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe a tua luta interior, Ele sabe que você está sofrendo, mas Ele está junto de você, irmãos. Por que eu falei aqui que eu podia falar 1000 coisas, irmãos? Eu sei que tem muita gente que pode vir aqui uma hora ou outra e falar para vocês 1000 coisas, profetizar e trazer um monte de revelação. Só que quão bom é, né, irmãos, você ouvir a palavra e o Espírito falar no teu coração. Glória a Deus. Eu tenho uma certeza que eu sempre carrego comigo. E eu falei uma coisa aqui, mas o que o Espírito tratou em cada coração eu nunca vou saber. Eu sei que Ele trata. Eu sei que Ele fala de forma diferente do que eu preparei para falar aqui. E Ele trata, sabe como, irmão? Com amor. Eu continuo um homem falando. Por isso eu digo, irmãos, pegue a tua Bíblia. Não desista. Lute contra a tua carne. Talvez você pense assim, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Continua, irmãos. Sabe? O Espírito revela. Deus te ama. Deus não te escolheu aqui quando você estava perdido. Ele te escolheu lá, na eternidade. E tem preparado uma grande caminhada, irmãos, para você proclamar essa verdade. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Feche seus olhos, irmãos. Oremos a Deus diante de tais palavras. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Deus, por tamanho amor, por tamanha graça, por tamanha misericórdia. Te agradeço, Deus, por esse acesso, por esse caminho aberto, por aquele véu rasgado, aonde hoje nós, simples aqui, filhos, irmãos em Cristo, nós temos esse acesso de falar com o Senhor, de chamar o Senhor de Abba, de papai, ter essa intimidade hoje não só de trabalhar e de servir,